eu fui estudar redação. Tamo juntos mais uma vez, professor Marquinhos e toda a teoria para mais uma aula de redação. Vamos falar de argumentação nessa aula, moçada. Imagine você querendo sair, dar uma voltinha com seus amigos, tem uma festa na sua cidade, e aí você fala assim, mãe, posso ir à festa? Sua mãe fala assim, não, não pode. Você fala assim, mãe, deixa eu ir na festa. Ela fala, não pode. Deixa eu ir, mãe, todo mundo vai. Ela fala assim, você não é todo mundo? Já ouviu essa da sua mãe? Minha mãe disse isso pra mim sempre na minha vida. E aí o que você faz? Fica rebelde? Põe a gravatinha, canta, eu sou rebelde, e vai pro quarto e se tranca? Né? Joga o porta-retrato, fala assim, eu não pedi para nascer, não adianta você ser rebelde, meu querido. Argumenta, mostra por que você precisa sair, por que é importante essa interação social. Né? Use argumentos, fala assim, mãe, eu já tenho 17 anos, já tenho 18 anos. É uma oportunidade de convivência social, mãe. Você disse que eu fico tão trancado aqui dentro só estudando. Eu preciso de interação. De repente, mãe, eu encontro alguém que pode ser um contato profissional na minha vida futura. Você diz assim, ah, mas você não se relaciona com ninguém. Mãe, eu posso encontrar o amor da minha vida nessa festa. Já parou para pensar nisso? As pessoas com a cidade começam a interagir socialmente. Eu preciso também interagir socialmente. Percebe? Sua mãe vai falar não do mesmo jeito. Mas ela vai chegar em casa e vai refletir assim no final da noite. Olha, meu filho está crescendo, minha filha está crescendo. Mas não vai na festa do mesmo jeito. Mas enfim, argumentar é justificar uma tese. Nós vamos fazer isso com precisão na nossa redação. Beleza? Vamos ver alguns conceitos? Observa. Isso, meu querido. Introdução, argumentação e conclusão. As 3 etapas do processo de produção textual. O que a gente faz na introdução? Contextualiza, problematiza e põe a tese. Joia, não esqueça disso jamais. 3 etapas. Construir o parágrafo em quantos períodos? Pelo menos 3 articulados entre si. Joia? Agora, o que a argumentação vai fazer? A partir de um tópico, de uma ideia central, você vai desenvolver essa ideia e vai fazer um desfecho. Então, começo, meio e fim. O que é o tópico frasal? A ideia núcleo, o centro da sua análise. Aquilo que você vai dedicar tempo e esforço para provar que aquilo é verdade. Tudo bem? Através das estratégias argumentativas para chegar num desfecho. Então, fez um parágrafo de argumentação, vai ter essa estrutura. Fez outro, também a mesma estrutura. Articula eles entre si. Por favor. Não esquece isso, isso é a chave de ouro para a sua redação ser bem feita. E por fim, o último parágrafo da sua redação é a conclusão, que você pode sintetizar, reforçar a tese, repassar os argumentos, né, incluir uma citação que ilustre, né, e relacionar com o argumento, com o repertório cultural que você explorou ao longo do texto, tudo bem? Se for uma conclusão estilo Enem, proposta de intervenção, a gente ainda vai falar disso com calma. Mas basicamente essa é a estrutura do seu texto. Vou até sair aqui para você ver direitinho, ó. Bonito, sim ou não? 3 etapas de construção: introdução, argumentação, conclusão. Vamos lá. Então podemos definir a argumentação como uma ação verbal pela qual se leva uma pessoa ou um auditório todo a aceitar determinada tese, valendo-se para tanto de recursos que demonstrem sua consistência. Se eu falo para um auditório de médicos, especialistas em uma determinada área, sobre uma técnica de cirurgia, é facilmente aceito essa técnica, por mais revolucionária que ela seja, por mais polêmica que ela seja. É mais fácil de eu convencer esse público. Agora, se eu quero apresentar uma intervenção para um público tão diversificado, eu tenho que me valer de recursos que tornem isso claro para todo mundo. Beleza? Vou colocar aqui um exemplo bem radical. Um extremista, falando para um público extremista, a mensagem é direta, ele não precisa fazer muito trabalho. Agora, se eu quero levar uma mensagem extremista, de qualquer natureza, para um público que tem formação tão distinta, não vou convencer todo mundo ao mesmo tempo. Eu preciso de um trabalho mais detalhado, mais consciente, mais preocupado, linguisticamente falando, e pensando na formação das ideias, para levar esses caras a aderirem à minha proposta. Tá entendendo isso? E quem que é o seu auditório, quem que é o seu público? O leitor genérico. Nunca pense na redação, moçada, que você está falando para o corretor. Você está falando para um público diversificado.
É alguém que tem domínio mediano do assunto, mas precisa de mais informação. Tudo bem? É como se você estivesse na rua, encontrasse alguém e dissesse: você tem um minuto para ouvir a palavra da minha redação? E mostra a redação para a pessoa. Ela tem que pegar o texto e entender claramente. Tudo bem? Concordar ou não é outra história, mas ela vai refletir sobre o que você afirmou. Pega esse texto e pega outra pessoa com outras características, leva e faz a mesma coisa. Tem um minuto para ouvir a palavra da minha redação? E tenta convencê-la com as suas ideias. Públicos diversificados pedem um trabalho linguístico mais qualificado. Beleza? Argumentos são as verdades aceitas por uma determinada comunidade. Quem tem determinada religião tem determinados preceitos, determinadas verdades que são aceitas de maneira fácil. Uma outra comunidade com uma religião diferente tende a ter valores diferentes. E quando são colocados em oposição, em confronto, tendem a não aceitar um ao outro. Agora, com argumentos, a gente tenta convencer o outro de que é aceitável tal verdade. Beleza? Assim como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Daí a importância de conhecer se o leitor ou o ouvinte. Como ele é genérico, seu trabalho é um trabalho um pouquinho mais... exige um pouquinho mais de esforço. Tudo bem? Vamos ver outra coisa aqui. A argumentação se refere tanto a esse ato de convencimento quanto ao conjunto de recursos utilizados para realizá-lo. Ou seja, é tanto o procedimento de reunião e articulação das ideias, quanto o resultado disso a gente chama de argumentação. Tudo bem? A argumentação tem um objetivo a ser atingido, que é a adesão à tese apresentada, fazer convencer. E ela se vale de um conjunto de estratégias específicas, que são as estratégias argumentativas, que levam em conta aquilo que faz sentido para quem lê e ouve, ou seja, tem uma lógica por trás, uma lógica argumentativa. E um bom parágrafo de argumentação relaciona ideias secundárias junto ao tópico frasal, por meio de articulação de períodos. São os conectores, os marcadores de conexão. Por exemplo, se eu uso por exemplo, eu estou exemplificando algo que eu disse anteriormente. Se eu falo além disso, o que eu estou fazendo? Adicionando uma ideia. Se eu falo no entanto, o que eu espero? Eu espero uma oposição de ideias. Se eu falo caso se, eu estou criando uma condição, uma hipótese, e eu faço com que isso interaja as minhas ideias, articule as minhas ideias de maneira lógica, clara. Vamos ver mais uma coisa aqui? Lembretes. E o tópico frasal é mesmo? É a ideia núcleo que contém o que vai ser analisado para mostrar a viabilidade da tese. É a ideia central. Eu vou falar do problema da vacinação nos grupos que são contra. Eu vou falar do movimento anti-vacina. Pum! Meu parágrafo vai falar do movimento anti-vacina. A partir de quê? De ideias secundárias. São as ideias necessárias que são apresentadas por meio de estratégias argumentativas para tornar o tópico válido. É o que vai validar, que vai provar a minha afirmação inicial. Tudo bem? Se eu falo assim, ó, o machismo mata. Por mais que isso seja verdade e que seja visível no cotidiano, eu preciso provar por meio das ideias secundárias. Sejam dados estatísticos, sejam exemplos, sejam fatos, sejam citações, seja um raciocínio lógico de causa e consequência. São as minhas estratégias que vão determinar que aquele tópico é válido. E uma noção importante, o que é um parágrafo, que é o espaço em que se desenvolve uma ideia através da articulação semântica de ideias e gramatical dos períodos. Tudo bem? Nunca seu parágrafo vai ser feito num período único. Guarda isso. Segredo. Não conta pra ninguém. Só você sabe, tá? Tudo bem? Vamos para mais uma informação? Então observa aqui, estratégias argumentativas. Ó, me sinto uma aranhinha nesse momento, cheio de bracinhos. Tem a citação de autoridade que é muito útil. Né? Você se vale do argumento de alguém, do pensamento de alguém, para sustentar, para validar seu pensamento. Pode ser a contra-argumentação também, e ela se pauta no quê? Eu pegar uma ideia contrária, alguém que defende um ponto de vista diferente do meu, utilizá-lo como base de desconstrução. Né? Então eu vou desconstruir o argumento de alguém por meio dos meus argumentos. Isso mostra que você é grande nessa brincadeira de argumentar, né? Se você consegue derrubar o argumento de alguém e botar o seu como superior, puxa vida, você vai longe, meu querido. Você vai longe, você vai virar até ministro. Exemplificação. O exemplo torna tudo mais claro nessa vida. Quem não gosta de um bom exemplo? Joia? Então, teorizou, exemplifica. Princípio. Né? São verdades inquestionáveis.
Não tem vamos pensar na termoquímica, não tem princípios na termoquímica? Não tem princípios na física? Você pode... Alguém questiona esses princípios? Duvido, duvido. Ah, o princípio da Terra plana. Não, isso não existe, moçada. Terra plana não. Terra plana não. Não é princípio válido. Né? A Terra é redonda, já foi mais do que provado. Pelo amor de Deus. Século XXI. Foco, foco. Né? Então o princípio também é muito válido para sustentar ideias. Fatos concretos. Né? Assim como os princípios dos fatos concretos são inquestionáveis. Outra possibilidade, fazer causa e consequência. Estabelecer a causa e analisar a consequência. E a partir disso, sustentar seu ponto de vista. Se ela tem uma causa e uma consequência, o que ela mostra? Que aquilo é verdade. Analogia, comparações que você pode estabelecer entre fatos, entre épocas, entre localidades, entre situações. E por fim, a alusão histórica. Né? O processo histórico também é muito revelador e pode sustentar uma boa ideia. Beleza? Percebe? Não importa o que você escolha, e geralmente eu devo dizer isso para vocês, geralmente a gente não faz um parágrafo por meio de uma única estratégia. A gente une várias estratégias e esgota a análise de um tópico. Beleza? Ciente disso, leve isso com você para o resto da vida. Nos vemos na próxima aula. Fica bem, fica protegido, se cuida. Fui.